Muito bem, estamos de volta na nossa segunda parte, onde estamos a falar sobre o papel dos partidos políticos, parlamentares, no desenvolvimento do empreendedorismo nacional. Voltamos aqui com o Frelimo, neste caso o Pedro Guilherme, desculpa. O que a Frelimo está a fazer para incentivar? Porque nós temos uma coisa que é o governo em si, e este governo está sendo governado pela bancada parlamentar da Frelimo, ou seja, pela Frelimo como partido. E como nós vimos na primeira parte, alguns partidos políticos, não, incluindo a Renamo e a MDM, sentem-se excluídos, ou seja, eles não têm uma pujança de fazer alguma coisa, porque são a minoria. E Frelimo, o que está a fazer? Para dar incentivo aos jovens ou os que querem empreender a seguirem. Por exemplo, redução de taxas, como isto é um assunto que sempre que o empresariado tem reclamado, e nunca vimos uma reação assim da Frelimo como um partido. Talvez o microfone. Sim. Eu reparo sempre para questões ligadas à governação de maneira mais sistémica. É normal que haja comentários do tipo há coisas que podiam estar melhor do que estão. O meu entendimento, entretanto, é que para nós fazermos uma análise metodologicamente melhor estruturada, nós precisaríamos de considerar, em primeiro lugar, que a análise de qualquer sistema de governação, da sua eficiência, da eficácia, da escolha de suas políticas, depende a implementação dessas mesmas políticas, depende sobretudo do ambiente que é preciso que ao nível nacional exista. Portanto, quando nós reparamos para o ambiente macroeconômico, há um conjunto de elementos importantes a ter em conta. E um dos elementos importantes a ter em conta que constitui a aposta da Frelimo é a paz. Quando nós falamos aqui, por exemplo, do investimento direto estrangeiro, que é um importante indicador para você poder analisar o desenvolvimento econômico de qualquer Estado, é importante ter-se em conta que ninguém há de decidir investir seus recursos num país que não haja paz, não haja tranquilidade. É daí que esforços importantes foram empreendidos por Sua Excelência Presidente da República para desencadear o processo que está agora em curso, designado DDR. Algumas das iniciativas que, por exemplo, foram aqui mencionadas, só podem ter lugar se nós de facto consolidarmos a paz e não é verdade que para se poder ter uma iniciativa empreendedora é preciso que se seja da Frelimo. Eu, por exemplo, sendo da Frelimo, podia ser um agente econômico que tem um sócio que não é necessariamente da Frelimo. Nós podemos ter sociedades, etc., como os vários agentes econômicos se organizam para realizar atividades dessa natureza. Nós temos, ao nível deste ciclo de governação, dois setores que gostaria de destacar aqui, dois setores econômicos. São eles os setores da agricultura e das pescas, em que é possível que cidadãos nacionais organizados, com ideias muito bem delineadas, possam
concorrer e beneficiar-se de fundos que são disponibilizados justamente para poder impulsionar o crescimento da nossa economia. Em relação à valorização da cadeia... E onde é que podem buscar este fundo? Não, por exemplo, ao nível do Fundo Nacional de BNI, Banco Nacional de Investimento, mas podemos também reparar, por exemplo, a partir do FDS, que é Fundo de Desenvolvimento Sustentável. A ideia de criação destas iniciativas, e há fundos também disponíveis ao nível do setor das pescas, a ideia da disponibilização desses fundos é justamente para poder estimular a organização dos cidadãos em grupos e associações, que desta maneira nós podemos ter uma maior racionalização dos recursos que são disponibilizados, sempre com a disciplina necessária de que esses fundos só podem ser efetivos se os beneficiários dos mesmos fundos tiverem em vista que a sua devolução é fundamental para poder fazer a sua rotatividade. Muito bem, voltamos para a Renamo. Eu sei que praticamente a Renamo não pode fazer muita coisa quando falamos de políticas, mas pode propor isso na Assembleia da República. O problema não está na falta de propostas. A ideia está no bloqueio das propostas feitas. Como dizia aqui antes, que a Assembleia da República tem uma maioria. E a maioria é do partido Frelimo. Olha, nós estamos aqui a falar sobre a agricultura. Eu só recordar quantos problemas e programas da agricultura já foram trazidos no país nos últimos 5 a 10 anos. Passando agora temos o famoso Sustenta, mas antes do Sustenta já tivemos Procana, Prosavana, já tivemos a Trofa, já tivemos um conjunto de programas, todos eles falhados. O que nada impede de pensar que o Sustenta também será um falhado. Mas são os mesmos programas de desenvolvimento da agricultura que, até do ponto de vista constitucional, continuam-se a acreditar que a agricultura é a base de sustento da economia moçambicana. Mas do ponto de vista real, de que agricultura nós estamos falando? A agricultura de cabo curto ou a de agricultura mecanizada? A outra questão que é preciso mencionar, falamos aqui também, o colega deu um exemplo da FDS, FDA, são instituições, sim, propícias para o desenvolvimento de um país. Se estivessem a trabalhar do ponto de vista independente e claros. Mas nós recordamos há pouco tempo de um grande escândalo, de desvios enormes de dinheiro, com a Cetina Titossi, se não me recordo, que infelizmente nem está presa. Os beneficiários desses grandes desvios são pessoas acopladas ao poder. Então, não é possível desenvolver um país com elevado índice de corrupção na área do negócio. Por exemplo, se estivermos aqui a falar de buscar só o CTA, não é? Que por norma deviam ser os agentes que colocam dinheiro no Estado, mas o contrário é que o Estado financia a sua existência institucional, que deveria ser o contrário. Se conseguirmos indicar 2 membros que não pertencem ao partido no poder, acredito que ganham um prémio. O que significa que a capacidade de investir, até quem vem de fora para investir no país, sabe que para poder ter sucesso tem que estar ligado. O que bem dizia o colega, podemos ter uma empresa, sendo ele da Frelimo e o outro não, mas é assim que funciona a grande corrupção neste país. Tem que estar ligado a um membro do partido no poder. E se não estiver ligado, não funciona? Não há capacidade de sucesso, não há capacidade de sucesso real se não estiver ligado a um elemento do partido no poder. Veja as grandes empresas que entraram para o país para investir. Não é? Só busquei a colação isto porque... Sim, só busquei a colação isto porque os grandes investidores, as grandes empresas que vêm para Moçambique, dificilmente não têm um membro do partido no poder.
Falamos aqui da questão do emprego. Foi mencionada aqui a oferta de emprego para a juventude. Se olhar no quinquênio passado, a estimativa de criação de emprego era de 300 mil postos de emprego juvenil por ano. Quantos é que foram criados? É utopia. Estamos a ver aqui o secretário de Estado hoje em dia a dizer que o Estado projeta 3 milhões de emprego. Não é verdade. O projeto de emprego que eles mesmos... Não é verdade. Não é verdade. Não só. Em nenhum momento, desde a independência para cá, que a agricultura, na verdade, sustentou o Orçamento Geral do Estado. E em nenhum momento, desde a independência para cá, que o governo do dia criou condições para que Moçambique tivesse uma agricultura saudável, que pudesse produzir renda. Não produz. Então, a falha é de uma política sistêmica. Ou seja, quem está no governo, porque não é capaz de colher ideias de quem não está no governo, continua a cometer o mesmo erro. Quer dizer, das últimas vezes em que a agricultura deu algum fruto real, foi na altura da Operação Produção, que as pessoas foram lá contra a sua vontade. A Renamo também concorda, ou seja, partilha da ideia de que possivelmente o projeto Sustenta vai falhar. Bom, eu vendo naquilo que foi o passado, todos os outros programas criados pelas mesmas pessoas, todos eles falharam. Agora, a possibilidade de este poder ser aprovado, ou seja, poder não falhar, no meu entender, é mais em termos percentual, há mais probabilidade de falhar do que não falhar. Isto por quê? Porque todos os outros programas anteriores, e repara como terminam como se não tivesse acontecido. Ao ponto de nós termos ouvido na semana passada o ministro Sustenta dizer que, bom, no passado nós tínhamos o programa Pro Savana, mas já terminou, agora estamos no outro. Qual é a avaliação feita? Porque aquele também era um programa nacional. E deixa-me lhe dizer uma coisa só, para pegar a inoperacionalidade técnica deste programa. Como é que um programa de uma dimensão nacional não passa pelo Parlamento? Falando ainda mais sobre esta questão dos projetos, o PIMO primeiro acusa o governo de ter roubado este projeto Sustenta, não é? Que dizem que é o projeto deles. Segundo, também dá este parecer de que o projeto Sustenta vai falhar. Ou seja, várias são as pessoas que não acreditam no projeto Sustenta. Sim. Bom, eu tenho a felicidade de conhecer a retórica do meu colega de painel, o Yassine. Deixa só eu clarificar um ponto aqui. A minha tese, o meu argumento não é de que para você montar um negócio tem que montar necessariamente com uma pessoa da Frelimo. O que eu estou a dizer é que nós temos que quebrar um pouco essa ideia de que as pessoas devem trabalhar até em questões como esta, de natureza empreendedora. Nós podemos nos associar como moçambicanos, independentemente de ser da Frelimo, ser da Renamo, nós podemos nos associar. Não vinga a ideia de que uma empresa que tem pessoas que são da Frelimo há de ser necessariamente mais bem sucedida. Não. A empresa mais bem sucedida há de ser aquela que tem uma melhor estrutura de gestão. Este é um ponto. Agora, o outro ponto que me parece importante aqui destacar é que o Sustenta não pode ser visto como um programa exclusivo do governo. O sucesso desta iniciativa depende do nível de coalizão de defesa de interesses dos diferentes atores. Esta iniciativa, com todas as críticas e observações que se possam fazer, sendo um instrumento importante de governação, o que me parece mais importante é como é que nós, enquanto sociedade, reparamos para este programa como uma oportunidade. Agora, pode existir um pronunciamento, como está a dizer, do PIMO. Eu não sei até que ponto isso tem condições de fiabilidade, assim, como é que podemos valorizar isso? Olha, meu caro amigo, eu posso estar aqui hoje a realizar um trabalho de investigação.
meu trabalho. Eu estou convencido de que aquele trabalho que eu estou a realizar tem uma grande novidade. Ainda no mesmo contexto, está um outro pesquisador. Não há nada que nos pode provar que aquilo que você tem como ideias é absolutamente original teu, e eu penso que é um pronunciamento de alguma inconsistência fazer pelo menos 100 elementos que sejam tangíveis e possam ser provados. Muito bem, voltamos para o Rongoana, MDM. Nós temos, o MDM tem praticamente o município da Beira, que está sendo governado pelo MDM, e se calhar a Beira podia ser um exemplo no sentido de criar o município em si, né? Criar incentivos, não é? Incentivos e políticas claras para o emprego, ou para o desenvolvimento de empreendedorismo, o que se calhar não está a acontecer. Bom, tem sido, e é por causa disso que eu estou aqui, porque me inspiro realmente no líder de boa governação, que é o presidente David Simão. Eu queria transcender um pouco os municípios, transcender a agricultura, porque nós não estamos condenados a ser camponeses. Eu vejo uma grande profusão de jovens que estão a fazer muqueiro na África do Sul. Eu vejo uma grande profusão de jovens que estão a vender nos mercados a sua conta e risco. Eu vejo uma quantidade sem fim de jovens que estão a fazer os seus negócios, outros sendo técnicos de informática, outros sendo pedreiros, outros... Esses jovens todos estão a construir esse país para além de qualquer partido. Agora, a minha pergunta, as nossas irmãs, por exemplo, que têm salões de cabeleireiro, que estão a pôr este país bonito, elegante, qual é o apoio que elas estão a receber? Temos uma banca concorrencial, porque eu gostaria que não tivesse que pensar neste ou naquele banco. A visão do MDM é termos o dinheiro acessível em toda a banca comercial. Porque quando você começa a dizer que é este banco ou aquele, vai incluir uns e deixar o outro. Mas se nós tivermos o preço do dinheiro acessível em toda a banca comercial, aquela nossa irmã que tem um salão de cabeleireiro, há de ter o dinheiro, vai desenvolver o seu salão de cabeleireiro. Aquele jovem que faz muqueiro vai à África do Sul, vai à Índia, vai à China, compra coisa, vem aqui, vai poder ter onde buscar financiamento para desenvolver a sua ideia de negócio. E isso está a acontecer. Pessoas estão a fazer a sua conta e risco. Oh, meu amigo, nós temos, por exemplo, jovens que são pedreiros, que são carpinteiros. Cadê as qualificações profissionais? Que pode dizer que este é pedreiro A, este é pedreiro B, este é pedreiro C. E você já está claro que este pedreiro é bom para reboco. E que o seu valor de mercado é este. Este jovem, digamos, por exemplo... Mas eu continuo dizendo, por que é que não propõe? Não, mas se estou a falar aqui, eu estou a te mostrar aquilo que está a acontecer, aquilo que nós estamos a fazer, seja na Beira, seja aqui. Nós defendemos essas ideias e nós estimulamos esses jovens e lamentamos porque se houvesse plano de apoiar esses jovens a fazer... Olha lá, nós podemos dar qualificações profissionais. Já podemos uma ideia concreta esta, para você ter certeza de que eu não vou fazer uma parede para depois demolir. Este canalizador, quais são as suas competências? Estamos a falar de qualificadores profissionais que vão pedir, vão possibilitar colocar-os. Mas são essas ideias que nós estamos a contribuir. Esses jovens que estão a fazer... A reforma da educação profissional... Nós temos que olhar para pessoas que estão a fazer coisas concretas e apoiá-los. Foi criada a NEP para qualificar estes... Mas é exatamente isso que estamos a dizer. São essas ideias que têm que ser divulgadas, têm que ser empoderadas aos jovens. Todos têm de saber, olha lá, eu sou um pedreiro, quero qualificações profissionais. Onde é que eu vou buscar isto? Porque estão a ver esses grandes projetos.
e todos já estão a pedir nos jornais, queremos pedreiro, queremos canalizador. Mas já foram, essas leis já foram até divulgadas. Já foram até divulgadas desde o ano passado. Essas pessoas que não têm 11ª, não têm universidade, tem um qualificador, tem um diploma que lhe permite ele também... portanto, muito bem, vamos dar espaço ao... Me permita dizer uma coisa. Provavelmente, bem disseste, o moderador aqui diz, por que não se propõe? Porque partindo do princípio que é preciso propor na casa do povo, para que haja... não, eu me refiro, por exemplo, falando das ideias que não, vocês podem propor políticas para que sejam aprovadas. É daí que eu digo que algumas ações abrangentes de âmbito nacional estão a ser feitas sem que para tal tenha havido uma proposta no Parlamento que haja aprovasse como tal. E o que é que acontece? Não há de haver responsabilização no caso de falha. Não há responsabilização real. Porque o que é que... Se o Parlamento representa o povo. Mas a lei de educação profissional Sim. aprovada pelo Parlamento. Mas olha, vamos olhar para o setor informal. Quantos jovens tinham barracas, tinham negócios que já não estão podendo fazer? Como é que está a se proteger, por exemplo, o setor informal? Como é que estamos a investir nele? Como é que estamos a agarrar? Como é que estamos a dar formação profissional? Como é que estamos a dar oportunidade? Como estamos a dar o dinheiro? Olha, são essas coisas que se nós fizéssemos com as pessoas que já fazem, esse país estaria a dar passo. E acredito que nós podemos. Nós temos que ter ideias que ultrapassam os partidos políticos. Quer dizer, ter um plano de Estado. Quando se tem um plano de Estado, independentemente de quem vem a governar a seguir, existe um plano mestre, que é aquilo que o país tem que seguir até concluir. Por exemplo, se Moçambique tivesse uma lei clara sobre recursos minerais, não é? Que fosse uma lei muito clara, viesse este o presidente ou viesse outro, poderia até mudar no formato de implementação, mas saberíamos todos para onde estamos a ir. Se tivéssemos uma lei clara sobre a agricultura, independentemente de quem viesse, saberíamos para onde a gente está. Nós teríamos no meio, o partido agora hoje é pró-Savana, veio outra a seguir, já não é pró-Savana, é pró que. Nem teríamos, por exemplo, a possibilidade de estamos a repartir os ministérios que lidam com a mesma coisa sempre que entra um novo presidente. Então, o problema nosso continua sendo o verdadeiro sentido de Estado-nação. Isto não tem a ver com a Frelimo, não tem a ver com o MDM, com ninguém. Tem a ver com a nossa concepção como moçambicanos, como Estado. É ali onde que nós devemos iniciar. Nosso tempo já foi. Voltamos com este tema nos próximos blocos. Vamos a um breve intervalo. Até já. Portanto, neste âmbito de conclusão do nosso programa, eu queria deixar aqui claro, não, em jeito de conclusões, que temos que olhar para a nossa juventude. Aqueles que estão a fazer as coisas. Como é que nós podemos apoiar aqueles que têm, por exemplo, salões de cabeleireiros? Como é que nós podemos ressarcir e proteger os jovens que são vendedores, por exemplo, nos mercados, em termos de financiamento, em termos de apoio? Como é que nós podemos incentivar os jovens que fazem muqueiro para a África do Sul? Como é que nós podemos incentivar os nossos jovens que estão no campo a produzir a agricultura, melhorando a questão da cadeia de valor, no sentido de saber aquele que produz, aquele que vende retalho, aquele que vende a grosso. A nossa capacidade de qualificadores profissionais, como é que podemos dizer que este é um carpinteiro A ou B, o pedreiro A ou B, para termos certeza? Como é que nós podemos dar formação, podemos dar reconhecimento, como é que nós, e sobretudo, podemos encaixar esses jovens
esses fazedores, esses empreendedores, na ligação com os grandes projetos. Porque nós temos muitos nossos jovens que, por exemplo, não podem concorrer por uma grande empresa porque não tem 10ª classe, não, mas ele é capaz de fazer as coisas e nós podemos dar qualificador. Portanto, para dizer que a questão do empreendedorismo resume-se a 2 palavras: livres e proprietários, e viva os pequenos proprietários que estão a construir este país com dificuldade ou sem eles. Muito obrigado. Muito bem. Terminamos aqui o nosso programa Hora de Negócio, com promessa de voltar no sábado às 17 horas. Continue a enviar os seus projetos. Brevemente será convidado para participar neste programa, onde poderá ter o seu investimento através do Clube de Investidores. Até no sábado às 17 horas. Fique bem. Até lá.